Existe uma força silenciosa e profunda que conduz nossos passos, mesmo quando tudo parece incerto. Muitas vezes, buscamos respostas no caos do mundo exterior, enquanto a verdadeira chave para o amor já pulsa dentro de nós, esperando ser despertada. Existe um plano que não segue a lógica comum, mas sim a lógica da alma. Nada do que vivemos é por acaso. Os encontros, desencontros, dores e encantos são peças de um quebra-cabeça maior, que nos conduz à verdadeira união. Neste vídeo, você vai descobrir como a sua jornada amorosa está entrelaçada com algo muito mais profundo do que simples coincidências. Carl Jung nos ajuda a compreender que o amor verdadeiro não se encontra, ele se revela quando estamos prontos. Se você acredita que há um propósito maior guiando sua história de amor, escreva nos comentários. Eu confio no tempo da alma. A psicologia analítica de Carl Jung oferece uma lente poderosa para enxergarmos o amor como um processo de autoconhecimento e transformação. Para Jung, todo relacionamento é um espelho que reflete aspectos ocultos de nós mesmos. Não há encontros aleatórios. Quando nos apaixonamos, muitas vezes projetamos no outro qualidades e feridas que carregamos inconscientemente. Isso é o que Jung chama de projeção. Ver no outro aquilo que está reprimido ou idealizado dentro de nós. O plano maior que parece guiar a jornada amorosa não é algo externo e fixo, mas uma movimentação interna que visa a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, e é justamente nos relacionamentos mais intensos que esse processo se acelera. É aí que a sombra, as partes rejeitadas da nossa psique, aparece muitas vezes na forma de conflitos, ciúmes, medos e desafios que, na verdade, são oportunidades para crescimento e cura. Além disso, Jung acreditava na necessidade de integrar os princípios do masculino e do feminino internos, o animus e a anima, para viver um amor pleno e verdadeiro. Sem essa integração, buscamos no outro aquilo que deveríamos encontrar em nós mesmos. Assim, o plano divino para a sua história de amor já está em movimento, porque ele se manifesta na dança entre o inconsciente e a consciência, entre o destino e a liberdade de escolha, entre o amor idealizado e o amor real. O verdadeiro encontro amoroso não é aquele que nos completa, mas aquele que nos desperta. E esse despertar é espiritual, psicológico e profundamente transformador. Na perspectiva de Carl Jung, o amor verdadeiro não é apenas uma experiência emocional ou romântica, mas uma profunda jornada psicológica em direção à totalidade do ser. O processo de individuação, conceito central da psicologia analítica, refere-se ao desenvolvimento da personalidade por meio da integração de todas as partes da psique, inclusive aquelas que permanecem inconscientes ou reprimidas. Dentro dessa jornada, o amor não é o destino final, mas o próprio caminho repleto de desafios que nos convidam a olhar para dentro. Quando nos apaixonamos, não apenas encontramos o outro, encontramos a nós mesmos em estado bruto, refletidos no espelho que o relacionamento representa. O outro torna-se um instrumento da vida para nos mostrar onde ainda estamos fragmentados, onde ainda há medo, insegurança ou carência. Por isso, o verdadeiro amor não é confortável, mas transformador. Ele exige que nos tornemos quem somos de fato, não apenas para o outro, mas principalmente para nós mesmos. Nesse sentido, o relacionamento não é um fim em si mesmo, mas um campo de evolução espiritual e psicológica. Cada conflito, cada momento de silêncio, cada desconexão aparente é um convite da alma para avançarmos na jornada de individuação. Amar, sob essa ótica, não é apenas aceitar o outro, mas estar disposto a mergulhar nas próprias profundezas e permitir que o amor ilumine o que estava escondido. Muitos acreditam que encontrar o par ideal é o objetivo final. Mas Jung nos ensina que o ideal não está fora, está no esforço contínuo de integrar opostos dentro de nós. O racional e o emocional, o masculino e o feminino, o consciente e o inconsciente. Quando essas polaridades começam a dialogar internamente,
nossos relacionamentos mudam. Deixam de ser tentativas de preenchimento e se tornam experiências de expansão. A individuação exige coragem, pois pressupõe a morte de ilusões. Muitas vezes, o amor verdadeiro nos tira da zona de conforto, expondo partes que gostaríamos de manter escondidas. Não porque o outro nos julga, mas porque a presença amorosa revela, com clareza e profundidade, aquilo que precisamos curar. Assim, o parceiro ou parceira torna-se um aliado na travessia, não alguém que nos completa, mas alguém que nos desafia a sermos mais inteiros. Essa dinâmica mostra que o plano maior para nossa história de amor não é o de contos de fadas, mas o da alquimia interna. E como toda alquimia, envolve transformação, renúncia, dor e renascimento. Quando compreendemos o relacionamento como um cenário onde a individuação pode acontecer, mudamos nossa postura. Em vez de exigir, escutamos. Em vez de controlar, confiamos. Em vez de fugir da dor, buscamos o que ela tem a nos ensinar. O amor, então, se torna um processo sagrado, porque nos leva de volta à nossa essência. Ele não nos afasta da vida, mas nos aproxima dela com mais consciência. E mesmo que nem todos os relacionamentos durem para sempre, cada um deles cumpre seu papel dentro do plano divino da alma, ajudar-nos a despertar. Essa visão transforma completamente a maneira como enxergamos os ciclos amorosos. Deixamos de ver os términos como fracassos e passamos a reconhecê-los como etapas concluídas em nossa jornada de individuação. E cada passo nos aproxima de um amor mais autêntico, mais livre e mais conectado ao que somos de verdade. O amor, nesse contexto, é muito mais do que uma união entre dois corpos ou duas histórias. É a manifestação do chamado da alma para que a verdade venha à tona. Quando aceitamos esse chamado, mesmo com medo, mesmo sem garantias, damos o primeiro passo em direção à totalidade. Na jornada amorosa, um dos maiores desafios é distinguir o amor verdadeiro da projeção inconsciente. Carl Jung nos alertou que, nos estágios iniciais do amor, projetamos no outro nossas fantasias, ideais e conteúdos psíquicos não reconhecidos. Essa projeção não é racional, mas surge de uma necessidade inconsciente de reencontrar partes de nós mesmos que foram perdidas, reprimidas ou nunca desenvolvidas. Idealizamos o outro porque ele encarna algo que sentimos faltar em nós, ou porque vemos nele uma salvação imaginária que nos libertaria da solidão, do vazio ou da incompletude. A projeção é natural no início de todo relacionamento. Ela cria a sensação mágica de que encontramos a alma gêmea. Essa experiência, por mais intensa e arrebatadora que seja, não é um sinal definitivo de compatibilidade espiritual, mas sim uma manifestação poderosa do inconsciente tentando se expressar. O problema surge quando nos apegamos à projeção como se ela fosse a realidade do outro, recusando-nos a enxergá-lo como um ser humano real, com limites, sombras, traumas e imperfeições. Quando idealizamos alguém, deixamos de ver o outro como ele é e passamos a enxergá-lo como gostaríamos que fosse. Isso cria uma tensão inevitável no relacionamento, pois mais cedo ou mais tarde, o outro não conseguirá sustentar o papel projetado. E quando essa máscara cai, muitos se sentem traídos, decepcionados, abandonados, sem perceber que o erro estava em suas próprias expectativas irreais. A dor que surge nesse momento não é apenas sobre o fim de um ideal, mas também sobre o confronto com nossas próprias carências e ilusões. Para Jung, a queda da projeção é uma oportunidade de crescimento. É o momento em que o amor pode se tornar mais autêntico, pois começa a ser construído sobre a aceitação mútua e não sobre fantasias. Mas muitos, ao se depararem com essa transição, recuam ou terminam a relação buscando repetir o ciclo com outra pessoa, mantendo-se presos a um padrão inconsciente que jamais será satisfeito. A projeção também revela o quanto ainda não estamos conscientes de nossa própria identidade. Ao atribuir ao outro as qualidades que admiramos ou desejamos, mostramos que ainda não reconhecemos essas potencialidades em nós. Se idealizamos alguém por sua força, espiritualidade, sensibilidade ou liberdade, é porque essas qualidades ainda estão esperando para serem ativadas dentro de nós.
O outro, nesse contexto, funciona como um reflexo daquilo que nossa alma deseja integrar. Por isso, a desconstrução do amor idealizado não é o fim da beleza, mas o início de uma relação mais real, madura e profunda. Quando deixamos de projetar, começamos a enxergar, e ver o outro de verdade, com suas luzes e sombras, é o primeiro passo para um amor que se sustenta no tempo. Aceitar o outro em sua inteireza é também um ato de autocompaixão, pois nos permite fazer o mesmo conosco. Jung afirmava que o verdadeiro encontro amoroso só acontece entre duas pessoas que se veem como são, não como desejariam ser vistas. Essa lucidez amorosa é rara, pois exige trabalho interno constante. Exige que estejamos dispostos a enfrentar a solidão que surge quando retiramos do outro a responsabilidade de nos completar. Mas é também o portal para uma relação mais livre, onde não há a cobrança de perfeição, mas sim o desejo genuíno de crescer juntos. Reconhecer a projeção é um gesto de humildade e sabedoria. Significa olhar para dentro e perguntar: o que estou vendo no outro que ainda não reconheço em mim? Esse simples questionamento pode abrir espaço para uma mudança profunda, pois desfaz o encantamento ilusório e abre caminho para o amor real. Amar então não é encontrar um ideal, mas aceitar o real, dentro e fora de nós. E esse é um dos maiores passos no plano maior que já está em movimento, conduzindo-nos através de cada queda e de cada revelação a um amor que não é feito de perfeição, mas de verdade. Em todo relacionamento verdadeiro, chega um momento em que a luz do encantamento cede espaço para a revelação da sombra. Carl Jung definiu a sombra como o conjunto de aspectos da personalidade que rejeitamos, negamos ou simplesmente não reconhecemos em nós mesmos. Ela é composta por tudo aquilo que não cabe na imagem ideal que construímos sobre quem somos. Impulsos, sentimentos, comportamentos, desejos e memórias que ficam guardados no inconsciente, mas continuam influenciando silenciosamente nossas escolhas, reações e relacionamentos. Ao nos relacionarmos com alguém de forma íntima e profunda, não apenas mostramos nossas melhores partes, mas também, inevitavelmente, colocamos a sombra em jogo. O outro se torna o espelho que reflete nossas negações, nossas inseguranças mais profundas, nossos medos e nossas máscaras. E isso não é uma falha do amor, mas a sua verdadeira função: revelar o que precisa ser visto para que possamos crescer. Quando reagimos de forma exagerada a uma atitude do parceiro, quando sentimos raiva, ciúme, desprezo ou culpa de maneira intensa e desproporcional, quase sempre estamos lidando com nossa própria sombra projetada. Acusamos o outro de algo que, na verdade, também existe em nós, mas que não queremos ou não conseguimos aceitar. A convivência íntima torna inevitável esse confronto, e por isso, tantos relacionamentos entram em crise justamente quando se tornam mais profundos. A sombra não aparece apenas nos momentos de conflito. Às vezes, ela se revela através da admiração excessiva, da dependência emocional, do medo de perder o outro ou da constante sensação de que não somos suficientes. São sintomas de partes internas que clamam por reconhecimento. O outro apenas aciona o que já estava ali, à espera de ser integrado. Encarar a sombra exige maturidade emocional e coragem psíquica. É muito mais fácil culpar o outro do que reconhecer que aquilo que tanto nos irrita, nos fere ou nos ameaça também faz parte de nós. Mas essa autoobservação é essencial para o processo de individuação. Quando admitimos a existência da sombra, não como algo a ser eliminado, mas como algo a ser compreendido e incluído, abrimos um espaço de cura que transforma a dinâmica do relacionamento. Jung nos mostra que o amor autêntico não é aquele que busca apagar as diferenças ou eliminar os conflitos, mas sim aquele que permite que os dois cresçam por meio das tensões inevitáveis da convivência. Quando duas sombras se encontram, existe dor. Mas quando duas consciências decidem olhar para suas sombras juntas, nasce uma possibilidade de transformação profunda. O relacionamento, então, deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de autoconhecimento compartilhado. Essa perspectiva muda radicalmente a maneira como lidamos com os desafios da vida a dois. Em vez de procurar culpados, passamos a procurar significados.
Em vez de fugir do desconforto, escolhemos encará-lo como uma porta de acesso ao inconsciente. E cada vez que uma parte da sombra é iluminada, nos tornamos mais inteiros, não só como indivíduos, mas como casal. É nesse movimento que o plano maior começa a se revelar com mais clareza. Os encontros não são acidentais e os atritos não são erros de percurso. Cada pessoa que surge na nossa vida tem o potencial de ativar áreas da psique que estavam adormecidas. Às vezes, o outro chega para mostrar a nossa força, outras vezes, para revelar nossa fragilidade, mas sempre, em algum nível, para nos ajudar a lembrar quem realmente somos. O amor que desperta a sombra é paradoxalmente o amor que mais pode nos libertar, pois é através desse espelho desconfortável que temos a chance de integrar o que foi excluído, de perdoar a nós mesmos, de resgatar pedaços perdidos da alma. E quando isso acontece, não apenas o relacionamento se transforma, mas também o nosso modo de amar. O plano da alma não é evitar a sombra, mas atravessá-la. E quando dois seres humanos aceitam esse desafio com honestidade e presença, estão construindo algo muito maior do que um relacionamento. Estão construindo um caminho de retorno ao próprio ser. Há momentos na vida em que tudo parece se alinhar de maneira misteriosa. Um encontro inesperado, uma palavra dita na hora certa, um olhar que atravessa o tempo e, de repente, sentimos que algo maior está em movimento. Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, a ocorrência de eventos significativos que não possuem uma relação causal direta, mas que estão conectados por um sentido profundo. Quando aplicada à vida amorosa, a sincronicidade revela que os encontros importantes não são fruto do acaso, mas manifestações de um plano interior que se desdobra no tempo da alma. Diferente do tempo cronológico, que é linear, o tempo da alma é simbólico, orgânico e misterioso. Ele não se curva às pressas do ego, mas responde ao ritmo do amadurecimento interior. Por isso, muitas vezes, o amor chega quando estamos prontos para reconhecê-lo, e não quando o desejamos de forma consciente. O que parece ser uma espera sem sentido, na verdade é um período de preparação silenciosa. Enquanto buscamos por respostas fora, o inconsciente organiza as condições internas para que um encontro verdadeiro aconteça. A sincronicidade atua como um elo entre o mundo interno e o mundo externo. Quando nos abrimos para a escuta da alma, começamos a perceber sinais, coincidências significativas, padrões repetidos que nos conduzem a experiências transformadoras. Um encontro amoroso que acontece por uma sequência improvável de eventos pode ser, na visão junguiana, a materialização de um conteúdo inconsciente que precisava se manifestar. Não se trata de mágica, mas de um alinhamento entre o que está dentro e o que está fora. Esse tipo de encontro costuma carregar uma energia arquetípica intensa. Há um sentimento de reconhecimento imediato, como se já conhecêssemos a pessoa há muito tempo. Essa sensação não é apenas romântica, mas psíquica. O inconsciente coletivo, conceito desenvolvido por Jung, abriga imagens universais que transcendem o tempo e o espaço. Quando encontramos alguém que ativa essas imagens, como a do amante, da alma gêmea, do guia ou da deusa, somos tomados por um sentimento de destino. Mas é importante lembrar que nem todo encontro sincronístico está destinado a durar. Alguns vêm apenas para ativar um processo, para despertar uma parte adormecida da alma. São catalisadores. Pessoas que entram em nossas vidas por um breve período, mas deixam marcas profundas, pois tocaram algo essencial em nós. Esses encontros não são menos importantes por sua brevidade. Pelo contrário, muitas vezes são eles que nos colocam em direção a quem realmente somos. A armadilha está em querer forçar a permanência daquilo que já cumpriu seu papel. O ego tende a se apegar ao que o tocou profundamente, mas o movimento da alma é mais amplo. Saber reconhecer quando um ciclo se fecha, mesmo diante de uma conexão intensa, é também um ato de confiança no plano maior. E esse plano, embora invisível, revela sua presença através da sincronicidade. Ele não se explica, mas se sente. Confiar no tempo da alma é aceitar que há um processo em andamento, mesmo quando nada parece estar acontecendo. É perceber que as pausas, os vazios e os silêncios também fazem parte do roteiro que nos conduz ao verdadeiro encontro.
Jung dizia que, enquanto não tornamos consciente o que está inconsciente, o inconsciente governará nossa vida e nós o chamaremos de destino. A sincronicidade é justamente o ponto de contato entre esses dois mundos. É a maneira como o inconsciente encontra formas de nos guiar através de eventos aparentemente aleatórios. No campo amoroso, isso significa que os relacionamentos mais marcantes surgem quando há uma ressonância entre os mundos internos das pessoas envolvidas. Quando duas almas estão prontas para se reconhecer, o universo não precisa fazer barulho. Uma conversa casual, um reencontro improvável, um sonho compartilhado, tudo isso pode ser a forma como o destino se manifesta. Mas, para perceber, é preciso estar atento, presente, receptivo. Não há fórmula para ativar a sincronicidade, mas há uma postura interna que a favorece, a entrega consciente. Quando deixamos de buscar o amor como um objeto a ser conquistado e passamos a vivê-lo como uma expressão do nosso próprio processo de transformação, os encontros mudam. Deixam de ser acidentes e se tornam mensagens. Deixam de ser metas e se tornam revelações. O plano para a sua história de amor já está em movimento não porque existe um destino fixo, mas porque sua alma já sabe o que precisa viver para evoluir. O amor verdadeiro não obedece ao tempo do relógio, mas ao tempo da alma. E quando chega, transforma tudo o que toca. Ao longo desta jornada, exploramos como a psicologia profunda de Carl Jung nos ajuda a compreender que o amor verdadeiro não é fruto do acaso, mas sim o reflexo de um movimento interior, guiado por forças simbólicas e inconscientes que atuam em silêncio. O relacionamento deixa de ser um fim em si mesmo e se transforma em caminho, um território onde projeções são desfeitas, sombras são iluminadas e a individuação encontra seu terreno mais fértil. A sincronicidade nos lembra de que há uma ordem invisível conectando os encontros que mais nos impactam. E esses encontros não ocorrem quando queremos, mas quando estamos prontos. Assim, confiar no tempo da alma é também confiar que o plano maior para sua história de amor já está em andamento, mesmo que você ainda não veja todos os sinais. Se algo dentro de você foi tocado por essas palavras, saiba, não é coincidência. É o chamado para olhar para si com mais profundidade e abrir espaço para o amor que transforma, cura e revela. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e amor consciente. E agora, assista ao próximo vídeo na tela. Ele é parte do mesmo caminho que já começou dentro de você.